Olá, sejam bem-vindos à Escola Iniciática Satanismo e Letras. Eu sou o sacerdote Juan Leão, dono da Igreja Satânica dos Cinco Elementos, e hoje vamos falar de uma das principais práticas da nossa igreja. Já passou da hora de eu falar dela, inclusive, então vamos trazer ela para cá de uma vez. Estou falando da demonolatria, o culto aos daimons ou o culto aos demônios, como você preferir chamar. Mas, antes disso, por que eu não convido vocês para conhecer a Igreja Satânica dos Cinco Elementos? Está nos links da descrição, página de Facebook, Instagram. Também verifiquem a página do Facebook da Satanismo e Letras. É muito importante, lá que a magia acontece, lá que tem mais textos, que tem as minhas experiências com os daimons, com todos os daimons. Tá ainda aos pouquinhos, mas tá indo. A experiência não só com os daimons goetas, mas também os outros, que porventura vão aparecer. E também vejam meus links pessoais que estão também na descrição. Meu Instagram, minhas outras redes sociais, Facebook também. E eu também sou produtor musical, além de ser bruxo e oraculista. Então, também tá tudo aí na descrição, os links certinhos do meu projeto musical, quanto de meu perfil de sacerdote, bruxo, oraculista, idem. Eu vou precisar reaver esse jabá um pouquinho, porque é tanta coisa pra falar que eu fico até sem saber por onde começar. Bom, feito tudo isso, falado tudo isso, vamos abordar então o tema central de hoje. Demonolatria. O culto aos demônios. Como é que isso funciona? De onde isso veio? Isso é realmente útil, produtivo, de alguma forma? Cultos a deuses? Os daimons são deuses? Sim, os daimons são deuses. Demônios são nada mais, nada menos do que aquelas divindades antigas de outros panteões, geralmente algumas divindades do submundo relacionadas a isso, que foram demonizadas pela Igreja Católica, ou seja, foram tidas como malignas, impróprias, impuras, como você queira chamar. Se bem que, indo pelo pé da palavra mesmo, qualquer divindade é demônio. Se você for ver pela visão da Igreja Católica. Do tipo, Iemanjá seria um demônio. Para evangélicos, Maria, a mãe de Jesus, é uma manifestação do demônio. Porque evangélicos não acreditam na adoração nem para nenhum outro ser. Eles sequer consideram os anjos. Então, para o evangélico, qualquer coisa é demônio. Qualquer coisa que não seja Deus ou o Espírito Santo é demônio. E para o católico, aquilo que não seja anjo, que não sirva a Deus, está servindo ao demônio ou é um demônio. Entretanto, vamos deixar aqui bem frisado que cada deus tem o seu panteão. E nem todos os deuses são demônios por conta dos panteões a qual eles pertencem. Odin, Loki, Thor, Freya, Frey e Baldur, esses deuses são da mitologia nórdica. Eu esqueci como é que é o nome especificamente, juro pra vocês. Mas é a religião viking, faz parte deste panteão. Exu, Iemanjá, Obaluayê, Omulu, esses deuses africanos são da cultura Yorubá, do culto Yorubá. Eles também não são demônios. Zeus, Atena, Ares são de outros panteões, também não são demônios. Demônios são são deuses que abraçaram a causa satânica. Ou seja, de outros panteões, eles se tornaram um panteão completamente novo. Aí nós temos Dantalion, o grande rei dessa igreja, da gente aqui. A gente tem Sitri, a gente tem Asmodeus, Beelzebub, Azazel, Astaroth, Berit, Belet, Aimon, a própria Lilith, Leviatã e outros assim que a gente conhece como demônios. Porque eles foram adeptos da causa de Satã, o demônio original. Então eles abraçaram esse termo, esse título, para poderem dizer que fazem parte desta causa, deste panteão. Então, hoje em dia, quando se fala demônio, a gente, principalmente quando o satanista fala demônio, ele não está falando de forma pejorativa, dizendo que é um ser ruim, maligno. Não, é simplesmente um ser satânico. É isso, é um ser adepto a essa causa. Por isso que muita gente que não é satanista, que às vezes nem gosta do satanismo, às vezes é um luciferiano ou é um telemita, não gosta de chamar os daimons de demônios, porque para eles isso é pejorativo. Eles chamam de daimons, que são espíritos. Só que é irrelevante, nenhum daimon se importa em ser chamado de demônio. Eles são adeptos da causa satânica, e isso é deles mesmos. Eles mesmos chegam para dizer isso. Se você perguntar para eles, se você for um mago experiente, chegar e perguntar para eles, eles vão dizer isso. Eles não vão se mostrar que servem a Deus. Eles não servem a Deus. Tampouco são seres completamente assim, escravos, ou que simplesmente são ferramentas por aí. Por que exatamente eu adotei a demonolatria e não a goetia?
para a igreja? Porque eu já falei aqui no canal o quanto Goetia no satanismo é incoerente. Não existe isso aqui. Você não pega divindades e subjuga a você e tira a liberdade delas. É justamente hipócrita, porque o satanismo é sobre liberdade. E aí você está escravizando um demônio, não faz sentido. Totalmente incoerente, totalmente sem nexo e idem. Não vou aqui falar de Goetia, porque eu já falei, fiz um vídeo de meia hora falando sobre isso. Entretanto, o que eu ainda desaprovo bastante, que muitas pessoas fazem por aí, pessoas que nem são do meio goeta mesmo, mas geralmente podem ser os ferianos, telemitas, magos do caos ou coisa assim, é tratar os daimons, os demônios, sejam os 62 da Goetia ou outros, como meras ferramentas, como auxílios, como se eles fossem uma chave de fenda ou um alicate. O alicate aperta. Esse alicate, junto com outro de corte, também podem cortar. Então eu vou utilizar essa energia dos daimons, a energia daimônica, para poder utilizar algo na minha vida, e em troca eu vou guardar esse alicate na minha coleção. Tem muita gente que trata assim. E na nossa igreja, na Igreja Satânica dos Cinco Elementos, também aqui, né, eu vou falar bastante da igreja, porque a escola iniciática agora pertence à igreja, né? A gente realmente prefere a demonolatria, o culto aos daimons como os deuses antigos que eles eram. Até porque, em minha jornada, em minhas andanças com eles, em meu contato com eles, através de oráculo, ou através de intuição, até mesmo do culto a um deles, que eu já tenho durante 11 anos, esse altar dedicado a Dantalion, eles simplesmente querem novamente voltar ao posto de Deus, de divindade. Eles nunca deviam ter sido tirados. Então eles querem o que é deles por direito. Existem daimons que são originários do antigo povo celta. Existem daimons que vieram de África, daimons, quiçá, que vieram do Japão ou da China antiga. Eu não conheço todos a ponto de afirmar a origem deles aqui. E eles simplesmente querem o que é deles, eles querem ser cultuados outra vez. Eles passaram séculos sendo tratados como deuses, para depois chegar um culto novo, que seria o cristianismo, e começar a dizer que não, eles são demônios, eles não prestam, eles são seres malignos. E pior ainda, chegar um compilado de pessoas, de sumos sacerdotes, de bispos, essas coisas, montarem todo um grimório selecionando esses demônios, certo? Que fossem úteis para eles, que pudessem construir o império deles apenas como estou dizendo aqui, ferramentas. Ferramentas nas quais pode me cortar, tipo como se fosse uma pistola, ou uma espada, uma faca, que são ferramentas que você pode usar, mas tem que saber usar com cuidado, porque senão a ferramenta pode te cortar. Aí eles simplesmente tratavam os daimons assim, compilaram, escolheram 72 que são úteis para eles, e disseram, vamos usá-los. Vamos usar isso daqui e vamos coibir eles em nome de Deus, desse novo Deus que está surgindo, ou que já surgia, já tinha mais de 1000 anos, ou de anjos e todas as forças nas quais eles não concordam e eles não são de acordo. Você não concorda, não é de acordo. Então, por isso, eles se uniram à causa satânica, que é justamente Satã, aquele ser que se tornou divino, como eu já mencionei algumas vezes. Satã não começou como uma divindade, ele se tornou uma divindade que representa o ser humano em seu estado mais puro e bruto. Logo, aquele ser que deseja, sobretudo, que o ser humano seja o seu próprio Deus, que o ser humano seja seu próprio Redentor, seu próprio Salvador. Então, os daimons colaram com essa nova entidade, com esse novo ser, que tinha uma causa tão nobre, para que pudessem trabalhar conosco novamente, trabalhar de uma forma que eles seriam deuses novamente. Assim como no culto iorubá, onde o orixá é plantado na cabeça da pessoa depois do processo ritualístico, e sempre é dito, a pessoa é o seu orixá, a pessoa se torna o seu orixá. Se alguém é filho de Yansan, essa pessoa também é Yansan. Tanto ela quanto a divindade, a pessoa e a divindade, estão atrelados como um ser único. Então, em qual exatamente tradição existem os daimons desse jeito? Sendo deuses e se coligando com pessoas novamente. A demonolatria. Apenas ela. Não vou aqui falar das origens desse culto, até porque eu não sou tão versado assim em história, mas eu sei como ele funciona, porque afinal de contas ele é bem básico, na verdade. Assim, básico que eu falo é básico de entender, não necessariamente de fazer. Básico de entender porque é simplesmente a prática de culto aos daimons ou demônios, o que não faz diferença, como deuses. Ponto final. E aí, cada um deles vai ter sua forma de culto, vai ter sua forma correta de lidar, vai ter seu temperamento. O complexo da demonolatria é muito mais você entender que eles não fazem parte de um mesmo, originalmente no caso, não fazem parte de um mesmo panteão. Eles são quebra-cabeças diferentes de
lugares diferentes, no caso peças de quebra-cabeças diferentes, que estão montando um novo. Então realmente é difícil você ter referências sobre eles. Se você, por exemplo, quer cultuar a deusa Afrodite, você pode ter livros, você pode ter pessoas que entendem de Afrodite, você pode estudar a energia venusiana, afinal de contas Vênus, Afrodite, né, o paralelo da mitologia antiga. Você pode ver documentos históricos, mas e sobre um daimon como Simeges, por exemplo? E um daimon como Ain? Um daimon como Salos? São nomes que se perderam ao decorrer dos milênios e se tornaram apenas são daimons da Goetia. Salvo um ou outro que, tipo Astaroth, que tem seu paralelo com a deusa Astarte e blá blá blá. Asmodeus, que é citado em outras coisas a mais, principalmente em Kibanda. Baal, que também tem mais registros, né, sob o nome dele de Baal. Então, assim, são poucos dentro da Goetia que tem uma referência além dos livros da Goetia mesmo. Além da chave menor de Salomão, né, da Ars Goetia. É difícil acontecer isso. Então, se você, por exemplo, quer cultuar um daimon como Forneus, por exemplo, que referência você tem dele? Ele é um espírito que é difícil você dizer de onde ele veio. Coisas dele. Além dos livros goetas, né? Então, pra mim, quando eu quero saber de uma dessas divindades, eu vou até a divindade. Eu já tenho métodos para isso. Eu já tenho força para isso, eu já tenho história para isso, eu tenho canal para isso. Então, eu prefiro perguntar diretamente a eles. Entretanto, se você, por exemplo, não tem esse canal, você acaba tendo que partir da afinidade do chamado, caso você receba de um deles, algum deles que chame você, de sincronicidade, às vezes estudos rasos que acabam se tornando profundos com o tempo. Então, assim, a demonolatria é complexa nesse aspecto, porque não sabemos muito sobre os deuses que estamos cultuando. O que sabemos é o que os livros goetas falam que eles fazem. Dizer que Salos junta o homem e a mulher. Tá. E aí, só isso? E quer dizer, também é coisa que outros daimons fazem. Então, como é que eu vou estabelecer um culto a Salos? Nesse sentido. É isso que é complexo. Às vezes é eleger um ou estar trabalhando com outros sem essa coisa de ser uma ferramenta, mas com respeito. Porque é muito fácil dizer, respeite os daimons, respeite eles, respeite, é um rei, é um príncipe, é um presidente, é uma energia bonita e tal. Aí o que é que você sabe fazer para essa energia? Chamar, pedir, fez pra mim. Enfim. Garotos de recado, é o que se torna. Para levar seu recado pro mundo, para trazer o que você quer. Ponto final. Isso, honestamente, me deixa muito triste. Me deixa muito triste por eles. Porque eu sei o quão lindos eles são. O quão esplêndidos eles podem se tornar. Dantalion não é o único, hoje em dia, que eu tenho contato. Por muito tempo ele foi. Mas, com o tempo, outros foram chegando. Com a igreja, principalmente, eu precisei de ajuda de outros daimons. Outros daimons surgiram através dos meus afiliados. Então eu comecei a descobrir mais de outros e eu cada vez mais vendo que, caramba, eles têm muita história para contar. Não só tanta história sobre quem eles são, mas das origens deles, o que eles pensam, por que eles são adeptos dessa causa satânica e do que eles têm raiva, do que eles não gostam. Poxa, eu já conversei com daimons aqui que difamaram ódio e revolta a magos que só sabem usá-los. A magos que acham que podem fazer tudo que controlam os anjos e demônios quando são um bando de hipócritas e pessoas corruptas. Porque é aquela coisa, a força espiritual não é medida pelo caráter de ninguém. Uma pessoa pode ser muito mau caráter e ser muito forte espiritualmente. A espiritualidade tem dessas, fazer o quê? Então, dentro aqui do que se diz respeito à demonolatria, é realmente uma coisa que, por muitos pontos, por muitos outros lugares, é inadequado. E aí, também é uma questão pessoal. A maior parte de demonólatras que eu conheço por aí são simplesmente pessoas que cultuam, ponto, e falam sobre eles, e fazem trabalhos com eles, o que eu não acho errado fazer trabalhos com eles. Eu acho errado simplesmente usar como ferramenta. Você simplesmente usa e deixa lá guardadinho e pronto. Você não dá um agrado, você não escuta a história, você não conversa, não faz nada. Se for pra isso, é melhor eu realmente pedir ao meu próprio daimon de culto aqui, ao meu familiar, que ele dá os pulos dele e faz o que for. Muito mais razoável. Então, aqui, dentro da Igreja Satânica dos Cinco Elementos, que é nossa igreja, eu promovo a demonolatria como esse conceito que eu tinha mencionado anteriormente do orixá. Quando meu altar é dedicado a Dantalion, com o tempo eu me torno Dantalion. Com o tempo ele se torna uma parte de mim.
E a mesma coisa é com todos os outros membros da igreja. Cada um que se aproxima de seus familiares, cada vez mais eles vão se tornando deuses. Porque essa é a máxima do satanismo. É a máxima de que nós somos nossos próprios deuses. E quem melhor do que um deus para formar outro? Não é verdade? Então, ao mesmo tempo em que eu cultuo Dantalion, eu estou cultuando a mim mesmo. Eu estou cultuando uma parte de mim. A energia que mais reina dentro de mim. Satã, Lúcifer, Lilith, elas são inclusos na demonolatria como um todo? Sim. Entretanto, cultos a esses demônios superiores, são uma coisa mais frequente, justamente Satã, Lúcifer, a base do satanismo e do luciferianismo. Lilith é uma deusa cultuada até fora do satanismo e luciferianismo. Então, assim, existem bruxas lilithianas que só cultuam Lilith. Esses demônios superiores acabam que não tem a necessidade da mente de você, eu quero Lúcifer como meu familiar, porque Lúcifer é parte de Satã. Ele é a contraparte de Satã, que é a luz. Então, ele é o chefe, vamos dizer assim, se a gente pode utilizar. O líder, bora lá, o líder. Ele é o líder. E para que todos nós sejamos os deuses dentro da causa deste líder, que vamos dizer assim, seguimos a ele não, seguimos com ele a vida, né? Porque afinal de contas nós não trabalhamos para Satã, nós trabalhamos Satã, ou trabalhamos com Satã. Uma das duas coisas, se você quiser escolher. Então a mesma coisa é para os daimons familiares, que cada um escolhe cultuar no método de demonolatria. E não é como se ele fosse uma entidade externa que vai fazer tudo o que você quer, que vai receber ordens de você. Não. Cultuar com o daimon na demonolatria é cultuar a si mesmo também. Pelo menos na demonolatria mais satânica, né? Em outros casos, você pode simplesmente cultuar o daimon como um ser externo. Mas aí eu tô falando muito da minha metodologia, o meu tipo de demonolatria aqui. Porque eu sou absolutamente contra a galera que utiliza de deuses, né, os demônios, que são deuses renegados, como simples ferramentas. Como simples, faz lá, busca isso pra mim, amarra esse macho a mim, traz dinheiro, faz dinheiro brotar na minha conta, faz eu ganhar na loteria, pior ainda. Ou então mata meu inimigo, adoece ele. E depois que o seu pedido foi realizado, você simplesmente, tá bom, guarda aqui na gaveta e quando eu precisar de novo eu chamo, tá, beijo, tchau. É complicado, sabe? Não é o tipo de coisa que eles gostam, é o tipo de coisa na qual eles têm que se sujeitar e tiveram que se sujeitar durante todos esses milênios que estiveram renegados para poder seguir existindo. Porque senão seriam como tantas outras divindades que existem por aí, que simplesmente ninguém se lembra, porque os povos que os cultuaram foram dizimados pelo cristianismo. Então, o que é que vocês acham? Concordam comigo? Vocês praticam a demonolatria? O que é que vocês conhecem de demonolatria, de cultos a daimons? Você cultua algum dos daimons? Você quer cultuar algum dos daimons? A minha igreja é aberta para isso. Eu vou já acho que explicar, não sei se nas redes sociais ou não, requisitos para isso. Eu preciso fazer, porque realmente quem entra na igreja é a convite meu. Muitas vezes é a convite meu mesmo, não é nem uma seleção que existe. Porque também eu prezo muito pela seletividade. Mas, idem. Vamos encerrar o assunto por aqui, porque não quero que esse vídeo fique tão longo, até para eu editar também, que vai ser um saco. E é isso aí, Satã abençoe a todos. Beijo.